Depois fica gravado? Fica, né? Se ele botar para gravar, sim. Não, o YouTube já coloca direto. Como é que teu vídeo ficou salvo ontem? Já estamos ao vivo já. Opa! Fala, meus queridos, bom dia a todos vocês aí, conectados aí no YouTube, todos vocês que estão aí, alunos do Colégio Mapa, primeira, segunda, terceira série do ensino médio, alguns alunos também, Fundamental 2, alguns convidados aí que eu tenho certeza que vocês divulgaram essa live, onde nós iremos hoje falar sobre alguns princípios básicos de geometria, trabalhar mais a questão de áreas mesmo, de figuras planas, tá? Então é um grande prazer, imenso prazer mesmo estar com vocês aqui, compartilhando esse momento de aprendizado. Eu sei que todos vocês estão estudando, eu sei que todos vocês aí aproveitaram esse momento ímpar, né, na vida de todo mundo, que ninguém previu, para estar estudando, para estar tentando aí organizar a vida de vocês. Ninguém acordou agora, todo mundo acordou cedo, eu tenho certeza disso. E nós estamos aqui hoje, tá, para aprendermos mais. Espero contribuir aí para que vocês possam estar, né, tendo uma revisão básica de geometria, tanto para o PAS quanto para o Enem, tá bom? E aí nós vamos estar juntos nessa daí. Eu só queria pedir para que vocês, né, vocês estão chegando, já chegaram, já estão aí sentados no sofá de sua casa, no conforto da sua casa, beleza? Que você compartilhe essa live. Se você manda para o pessoal, fala, está tendo uma live aí com o professor Fábio, lá no Colégio Mapa, compartilhe com todos aí, beleza? Interaja com a gente também. Nós vamos fazer uma dinâmica muito simples, tá? Nós temos aí 10 questões para responder. Eu faço uma questão, se tiver alguma dúvida, tá? Você vai lá e pergunta para que haja uma interação, tá bom? Para que eu não fique aqui apenas falando sozinho e que interaja com vocês também, tranquilo? Tem um sininho aí que você aperta ele, se você já não estiver inscrito no canal do Colégio Mapa, tá? Inscreva. Faça essa inscrição aí, porque todas as vezes que tiver alguma notificação da nossa escola, você vai receber uma mensagem. Não deixe de compartilhar também, tá? Com seus colegas, com seus amigos, mesmo que não estude aqui no Colégio Mapa, compartilhe. Não apenas essa live, mas compartilhe também, tá? O canal. É claro que muitas das vezes o conteúdo vai ser direcionado para os alunos do Mapa, especificamente algumas turmas, mas um conteúdo, uma live igual hoje, abrange não só os alunos do Colégio Mapa, tá? Mas toda a comunidade. Então você vai estar também contribuindo para que alguém possa aprender. Então não esqueça de fazer isso, tá? Se inscreva no canal, tá? Acompanhe também o Colégio Mapa nas redes sociais, colégio.mapa, beleza? Instagram, Facebook também, para que você possa estar sempre antenado, tá? As novidades da escola, para que você seja sempre antenado aí em tudo de novidade que a escola está proporcionando para vocês nesse momento, tá, no qual queremos que passe, mas enquanto não passar, não podemos, de forma nenhuma, né, cruzar os nossos braços e não nos movimentarmos e não fazermos nada. Beleza? Eu tenho certeza que toda a equipe de professores, a saudade está imensa para com vocês, nossos alunos do Colégio Mapa, e a maneira que a gente tem de tentar encurtar isso, tá, de proporcionar também um ensino-aprendizagem com qualidade, é com esses recursos, né? Hoje, a primeira live no canal do Colégio Mapa, tá? Fico muito feliz, honrado em estar fazendo essa abertura aí no YouTube, tá? Ao vivo, muito feliz mesmo, né? Posteriormente, nós teremos uma live com vários outros professores, a gente vai interagir, a gente está marcando isso daí já. E aí o foco, tá? Já deixem aí, né, anotado, eu acredito que na próxima semana, sem ser na que vem na outra, na última semana do mês de abril, só vamos definir direitinho a data, tá, e o horário, aí onde a gente vai estar aqui com um número maior de professores, né, os professores de outras disciplinas, para que a gente possa fazer uma live direcionada ao Enem e direcionada ao PAS, com conteúdos do PAS e conteúdos do Enem. Beleza? E aí, você vai saber disso como? Quando você vai lá no sininho, se inscreve nesse canal, tá? Compartilhe com a galera, para que você possa estar recebendo todas essas notificações. Tranquilo? Espero que seja um período de muito aprendizado. Espero que seja um período no qual a gente vai estar aqui, juntos, beleza? Aprendendo mais sobre geometria, que é um conteúdo de suma importância, tá? Tanto para o Enem quanto para o PAS, onde a gente vai estar aí compartilhando esse conhecimento, tranquilo? Já se inscreveu? 10 segundinhos aí para que você se inscreva, beleza? Não esqueça, câmera 2 aqui, ó, para que vocês possam escrever. E não esqueça, queridos, além de se inscrever, vão lá, tá? Compartilhe com alguém, tranquilo?
Câmera 2 aqui, só está dando esse reforço aí para você. Compartilhe com alguém, fala, tá tendo uma live muito massa lá com o professor Fábio, tranquilo? Faça isso, se inscreva, compartilhe também, vai dar tudo certo. Tranquilo, queridos? Vamos lá então, a gente vai começar a nossa aula, tá? Acredito que já tem uma galera aí na expectativa, né? E eu sei que vocês amam matemática, amam geometria. Estamos aqui prontos hoje para, né, compartilharmos esse momento com vocês, tranquilo? Que seja um período de muito aprendizado, tamo junto. Qualquer coisa aí é só chamar no chat, nós temos uma equipe aqui para estar nos ajudando, nos auxiliando, beleza? Chama no chat alguma dúvida e aí a gente vai estar conversando durante as questões, tranquilo? Beleza? Vamos lá então? Para quem não me acompanha nas redes sociais, queridos, meu Instagram é Prof. Fábio, tá? Prof. Fábio Silva, e aí a gente vai estar passando aí nos slides, você coloca lá, a gente está fazendo algumas lives também, só volta o primeiro, por favor. O primeiro. A gente está fazendo algumas lives também, tranquilo, e aí a gente vai estar fazendo algumas lives voltadas, direcionando aí a questão dos estudos, tá? Para que a gente possa, né, compartilhar, e juntos venceremos essa batalha aí, todos nós venceremos, ok? Queridos, quando fala de geometria plana, e aí a gente já começa nossos estudos, quando a gente fala de geometria plana, a gente tem que entender que o conceito de geometria plana começa lá há muito tempo, tá? E aí um dos caras que foi o precursor foi Euclides, e quando ele começa a falar sobre isso, ele fala de alguns conceitos de ponto, de reto, que a gente não vai se ater muito a isso, até porque isso já é do Fundamental 2, começando lá no Fundamental 1 e indo para o Fundamental 2. E dentro desse conceito, tá, a gente tem dois conceitos de suma importância, tá, para o nosso estudo. E aí quando se fala em geometria, infelizmente geometria, tradicionalmente, é um conteúdo aonde, né, muitas das vezes o professor não trabalha e o Colégio Mapa ele faz isso, ele trabalha de uma forma diferenciada. Nós temos, por exemplo, 5 aulas de matemática, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio. Dessas 5, nós direcionamos uma aula específica para geometria. Para quê? Para que não ocorra aquele problema que acontece na grande maioria das escolas. O conteúdo de geometria é sempre deixado de lado. E aí, assim, aqui no Colégio Mapa é assim, a gente tem 5 aulas, uma direcionada para a geometria e as 4 para o conteúdo de álgebra, tá? De acordo com a série no qual o aluno está estudando. Então, quando a gente fala de geometria, a gente precisa entender uma coisa. O ano passado, na prova do Enem, a parte de geometria despencou. E aí a gente tem várias divisões para a geometria. A gente tem a geometria plana, é o que a gente vai falar hoje sobre a área de figura, geometria espacial, tá? E geometria analítica. A geometria analítica é especificamente para os alunos da 3ª série do ensino médio, tá? Geometria plana perpassa por todas as séries, tá? Vai passando por todos, começando lá no 3º ano do fundamental, indo até a 3ª série do ensino médio. E hoje eu queria falar com vocês sobre áreas das principais figuras planas. E quando a gente fala das principais, tá? Nós vamos trabalhar hoje basicamente 3, que é o quadrado, o retângulo, tá? E o triângulo. Quando a gente fala área, tá, a gente precisa entender primeiro quais são as figuras. Quando eu falo um quadrado, por exemplo, a gente tem, dentro da classificação, nós temos os triângulos, tá? Triângulo. O triângulo ele é classificado de acordo com o lado ou de acordo com o ângulo. Para o nosso foco aqui, para os nossos estudos aqui, o mais importante em relação aos lados, tá? Um triângulo, tá? Pelo próprio nome, né? A própria etimologia da palavra tri, são 3 lados, beleza? E aí a gente tem no triângulo, um triângulo que pode ser equilátero, um triângulo que pode ser escaleno e um triângulo que pode ser isósceles. Professor, e o equilátero? É aquele que tem 3 lados iguais. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais e um lado diferente. E um triângulo escaleno é o triângulo que possui 3 lados diferentes, tá? Essa é mais ou menos a ideia de triângulo. Nós temos também os quadriláteros. E aí a gente foca nossas questões hoje nessas 2 figuras geométricas. Beleza, quais são os quadriláteros? Nós temos basicamente 3 quadriláteros, tá? A gente vai estudar hoje retângulo e quadrado, beleza? Quadrilátero, a própria etimologia. Quadrilátero quer dizer o quê? 4 lados. Dentro desses 4 lados, nós temos os quadrados, que são 4 lados iguais. E nós temos o retângulo, tá? E um retângulo são o quê? São 2 lados maiores e 2 lados menores, beleza? Um outro conceito importante para que a gente possa entender a resolução das questões também é o perímetro. Professor, o que é o perímetro? O perímetro, tá? Falando aqui na câmera 2, aqui baixinho, eu sei que vocês sabem, mas perímetro é a soma de todos os lados de qualquer polígono, beleza? Então, ao contrário
da área, que cada cálculo é específico, o perímetro não, é a soma de todos os lados, é como se fosse o contorno, tá? Mas aí é todas as figuras geométricas, qualquer figura geométrica, beleza? Voltando aqui, queridos, e aí a área? A área de um quadrilátero, né, que a gente está falando de quadrilátero. Quando se fala em quadrado é A, tá? A área, que é igual a L ao quadrado, que seria o quê? Lado ao quadrado. Ou, lá no conceito de potenciação, a gente sabe que L ao quadrado é igual a quê? L vezes L. Então, esse vai ser, tá, a fórmula, vai ser a equação que vai determinar a área de um quadrado, tranquilo? E a área de um retângulo é base vezes altura. Se você prestar atenção, é a mesma coisa, tá? A diferença é que um retângulo tem dois lados maiores e dois lados menores. E o quadrado não, são 4 lados iguais, tranquilo? Então aí a gente começa a fazer a resolução das questões, tranquilo? Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, dê um like, tá? Compartilhe, dê um joinha lá, siga também nas redes sociais, tranquilo? Para que você a cada dia possa estar mais atenados aí às notícias do Colégio Mapa, tranquilo? Vamos para a questão número 1. Pode passar, Felipe? Não, ali para mim. Eu acompanho ali. Queridos, a questão número 1, vocês estão acompanhando aí no slide, tá? Espero que a visualização esteja boa, mas se não tiver, eu vou estar lendo para vocês. Observe aqui. O triângulo ABC a seguir é equilátero. Olha só, a primeira coisa que nós entendemos, quando a gente vai resolver uma questão do Enem, uma questão do PAS, nós temos que entender qual que é, tá? O que o enunciado está pedindo. E todas as palavras são importantes para o enunciado. Tá? A palavra equilátero, o que eu entendo? Eu sei que esse triângulo ele tem o quê? 3 lados iguais. E aí ele está falando, o triângulo ABC a seguir é equilátero. Beleza. Primeira informação útil, tem 3 lados iguais. Aí temos lá, tá? Ali 15 menos y, do outro lado 9 e 2x menos 7. Beleza? Que esses 3 lados aí. A questão é muito, muito simples. Ele está pedindo o quê? Qual o valor de x e de y, respectivamente. E essa palavra, respectivamente, ela é importante também, tá? Na hora que você for marcar o gabarito. Porque ele está falando exatamente primeiro o x e depois o y. Tranquilo? Vamos à questão? Primeira coisa que eu preciso entender, que ele é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui 3 lados iguais. Se o triângulo possui 3 lados iguais, eu posso afirmar com muita tranquilidade, tá, que, estou fazendo a questão 1, que 15 menos y é igual a... Observe que do lado de lá tem o quê? Tem um valor para um lado, que é igual a 9. E aí o que eu consigo entender aqui, queridos? Aqui eu já consigo entender e calcular o valor de y. Porque se o triângulo é um equilátero, ele possui o quê? 3 lados iguais. E se ele possui 3 lados iguais, fechou aqui, ó, eu consigo descobrir por uma simples equação do primeiro grau. Então, observe, se 15 menos y é igual a 9, eu vou descobrir o valor de y. Como? Menos y, que é igual a 9, o 15. Ele está somando, ele passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Beleza? Menos y, que é igual a 9 menos 15. 9 menos 15 é igual a menos 6. Todos nós sabemos que não pode ter uma letra com sinal negativo, não pode haver menos y, por exemplo. Então a gente tem 2 situações. A primeira situação multiplica por menos 1, e aí a gente vai ter o resultado, ou simplesmente eu sei que eu vou mudar o sinal, a operação dos 2 valores. Então eu tenho o primeiro valor aqui, y é igual a 6. Tranquilo? Eu tenho y igual a 6. De cara, se você estiver fazendo uma prova do Enem, por exemplo, de cara você já tem a resposta. Por quê? Porque lá nas questões, aí você pode olhar para as questões, tá? Lá nas questões você já vai ver, respectivamente, x e y, o item C, aí eu estou falando para ganhar tempo, beleza? Claro que aqui a gente tem todo um tempo para fazer a questão, mas para ganhar tempo, o item C, se você for observar, a única que tem a resposta 6 é o item C. Então eu sei que x é igual a 8. E isso no Enem é muito importante, essa sacada, para que você ganhe tempo, porque você vai ter várias e várias questões a responder. Beleza? Mas, dando continuidade, como a gente tem tempo aqui, a gente vai calcular o valor de x. E para calcular o valor de x, observe uma coisa. Eu tenho, olha só, queridos, eu tenho 2x, para a gente ter a certeza que a gente está certo. 2x menos 7, como é um triângulo equilátero, são o quê? São 3 lados iguais. Então, é igual a 9. Bacana?
E aí eu tenho 2x, que é igual a 9. Observe que está menos 7. Se está menos 7, vai passar para o outro lado o quê? Se ele está subtraindo, vai passar somando. Então, 9 mais 7, 16. Tá? E confirmando aquilo que a gente falou, x é igual a 16 dividido para 2, x é igual a 8. Tranquilo? Então aqui eu tenho uma resposta. Observe que ele fala respectivamente, tá? X e y. Então, respectivamente x e y, o que eu tenho? Eu tenho x, que é igual a 8, e y, que é igual a 6. Então, a resposta da questão é a letra C, 8 e 6. Bacana? Professor, é uma questão fácil. Sim, concordo que você que é uma questão fácil. Cai no Enem? Sim, também cai no Enem questões fáceis assim. A gente sabe que no Enem tem vários níveis de questão. E aqui é uma questão extremamente fácil, tá? Que você consegue resolver tranquilamente, até mesmo, tá? Se for uma questão do PAS. Então, tranquila essa questão. Fiquem atentos, que eu falei para vocês, em relação à classificação dos triângulos, tá? Que foi importante, porque nós só igualamos isso daqui. Por quê? Porque nós lá no enunciado está dizendo que o triângulo é um triângulo equilátero. E se é um triângulo equilátero, ele vai ter 3 lados iguais. Bacana? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta aí? Se tiver, tá tranquilo aí? Beleza? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento que você tem para se inscrever, tá? É só o tempo que eu apago aqui. E se você ainda não compartilhou, tá, essa live, aproveite esse momento agora para compartilhar. Chama a galera, beleza? É o momento que a gente tem aí para aprendermos mais de geometria nessa manhã, tranquilo? Vamos para a questão 2. Questão 2. A questão 2, ela nos traz a seguinte situação. Considere a figura retangular ABCD, tá? A gente sai do triângulo, beleza? E vai entrar numa outra situação que é um retângulo. Então a questão 2 fala o seguinte: a figura retangular ABCD. Aí a gente tem algumas classificações para esse triângulo. Observe que são 2 triângulos, tá? Desculpa, 2 retângulos. Aí fala o seguinte: sabendo-se que a região plana escura, também retangular, é um outro retângulo, tem área de 72 centímetros ao quadrado, qual é o seu perímetro? Tá? E aí a gente vai ver aquela questão que eu falei para vocês do perímetro. Observe uma coisa, querido, nós estamos falando de retângulo. E a área de um retângulo é base vezes altura. E aí ele já deu o valor da área, beleza? Para resolver essa questão é muito simples. Observe que nós temos 9. O 9 é o retângulo todo, tá? Então você concorda comigo que eu tenho, na questão 2, 9 menos x? Por que x, professor? Porque eu tenho que tirar aquela parte, tá, que está escura. E a outra parte de baixo eu tenho 15. Como é área, que é igual a base vezes altura, eu vou fazer isso aqui, ó. 15 menos x. Que aí eu vou conseguir descobrir qual é o valor de x. Tá? E o que é o valor de x? É o valor do lado, bacana. Na verdade, são valores do lado que é a parte que está escura. Tranquilo? Ele está afirmando o seguinte: base vezes altura é igual a área. E de acordo com o enunciado, é igual a 72. E aí eu consigo descobrir um valor, e a partir do momento que eu descobrir esse valor, eu resolvo a questão tranquilamente. Bacana? Vamos lá então? Como é que eu faço isso? Simples. Tá? Eu tenho um produto, eu tenho 2 termos aqui, eu vou fazer a multiplicação tranquilamente. Bacana? Então eu tenho 9 vezes 15. 9 vezes 15 de cabeça dá 135. 9 vezes menos x, que vai dar menos 9x. Tranquilo? Depois eu vou fazer o seguinte, queridos, multipliquei o 9, agora eu vou multiplicar o x. Menos x vezes 15, menos 15x, tá? E aí eu tenho menos x, menos x. E menos x é igual a mais x ao quadrado. Que é igual a 72. Visivelmente, tá? Eu costumo falar isso muito nas aulas, meus queridos alunos, que quando a gente vê uma equação de segundo grau, já dá aquele temor, aquele medo, mas não se preocupa não, é bem tranquilo. E como nós sabemos que é uma equação de segundo grau, tá? A gente sabe que vai ter que ordenar na forma A, B e C. Bacana? Vamos lá então? Olha só. A, x ao quadrado. E aí, como vocês são todos inteligentes, nós vamos fazer já o processo aqui direto. Observe uma coisa, queridos, eu tenho menos 9 menos 15. Menos 9 menos 15, menos 24x. O 72 ele vai passar negativo, ele vai subtrair, porque ele está somando. Então, se ele vai subtrair, o que nós temos? 135 menos 72, que vai dar 63. E aí nós sabemos que uma equação de segundo grau é igual a zero, a gente sempre iguala a zero.
Essa é a nossa equação de segundo grau. X ao quadrado menos 24x mais 63, que é igual a zero. Bacana? Tranquilo? E aí vamos resolver a equação de segundo grau. Né? Equação de segundo grau, todos nós sabemos, tá? Se tiver algum aluno do 9º ano ou do 8º aí, pessoal, você pode, a partir de agora, pode causar um pouco de dúvida, porque ainda você vai estudar isso, tá? Mas é bem tranquilo, é uma definição simples, tá? Que definição é essa, professor? Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. E a equação é isso aqui, ó, delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4AC, beleza? Pessoal do 9º ano aí que estiver acompanhando, já é um spoiler, tá? Para o próximo conteúdo, tranquilo? E é muito bacana isso daqui. E aí eu faço só a substituição, observe. Menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 63. Tranquilo? E aí eu tenho, queridos, 24 ao quadrado de cabeça dá 576, menos 63 vezes 4 dá 252. E aí eu tenho aqui 576 menos 252, de cabeça dá 324. Quem já estudou, os alunos do ensino médio de todas as séries já estudaram isso daqui, sabe que quando o delta for maior do que zero, a gente utiliza isso daqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, 2 vezes a. Bacana? E aí depois disso, a gente faz as mesmas substituições, observe que é menos b, se b vale menos 24, vai mudar o sinal dele, 24, mais ou menos, queridos, raiz quadrada de 324. A raiz quadrada de 324, para agilizar o processo aqui, vai dar 18, então eu faço a substituição. 2 vezes 1 é igual a 2, tranquilo? Então eu tenho a seguinte situação, 24 e eu tenho 18. O número não pode ser maior, e aí eu tenho dois valores reais, que eu chamo de x uma linha e x duas linhas, beleza? O número não vai ser maior do que 15. Então se eu somo 24 mais 18, dá 32, tá? E aí, nesse caso aqui, fazendo essa divisão não vai dar certo. Então eu vou logo para o que me interessa. O que me interessa é isso aqui, ó, queridos. X é igual a 24 menos 18 dividido para 2. 24 dividido para menos 18, tá? Vai dar 6. E aí eu tenho a seguinte situação. 6 dividido para 2 é igual a 3. Beleza? Tranquilo? Professor, mas não tem a resposta 3. Claro que não tem, a gente não chegou no final da questão ainda. Por quê? Porque aqui ele pediu, ele só encontramos o valor do lado, que é, no caso, o valor de x. Mas voltando lá na questão, eu tenho 9 menos x e eu tenho 15 menos x. Queridos, se eu descobrir o valor de x, que é 3, ficou muito mais fácil. Olha só, 9 menos 3, que foi o valor de x que nós encontramos, é 6. 15 menos 3, que foi o valor do x que nós encontramos, é igual a quanto? 12. Bacana? Mas aí eu tenho duas respostas. O que nós encontramos? Nós encontramos os lados da parte sombreada, tá? Da parte que está pintada. A gente encontrou apenas os lados. Se nós encontramos os lados, e voltando à questão, ele está pedindo o perímetro vai ser o quê? A soma dos 4 lados. Então eu posso fazer isso aqui, ó, 2 vezes 6, mais 2 vezes 12. Bacana? Porque eu tenho dois lados com 6 centímetros e eu tenho dois lados com 12 centímetros. Tranquilo? 2 vezes 6 dá 12, mais 24, que é 2 vezes 2. Aí eu encontro o resultado, 12 vezes 2, que é igual a 36. E se não me falha a memória, 36 está no item B. Tranquilo? Voltando à questão 1. Lembra que eu falei para vocês que se for uma prova do Enem, a gente perde mais tempo numa questão dessa. Então, se você tiver a sacada lá da questão 1, tá, de responder, você encontrou já um valor e respondeu ela, bacana. Por quê? Porque a gente perde um pouquinho mais de tempo aqui, tá? E aquele tempo que nós não utilizamos na questão 1, a gente utiliza agora. Por isso da importância de você também saber dosar o seu tempo. É claro que aqui está todo mundo tranquilo, nas suas casas, né? No seu conforto, e está bem tranquilo, mas se for uma prova de Enem, uma prova de paz, onde se tem um tempo, é importante você entender essas sacadas aí. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, beleza? Para que a gente possa ir para a questão 3. Queridos, vou apagar aqui. A questão 3, ela nos diz a seguinte situação. Um
terreno de esquina, tá? Um terreno de esquina de forma de quadrado, observe aí, a gente está dando aí já as questões, representada na figura abaixo, será utilizada para a construção de uma loja. Atendendo às especificações do plano diretor da cidade, um arquiteto, tá, recebeu a vista superior do futuro empreendimento com estacionamento de largura 3 metros, né, que está ladrilhado na figura. Se a área reservada para o estacionamento mede 261 metros ao quadrado, já está dando a área também, a área total do terreno mede quanto? Então, o que a gente precisa entender? Nós temos aí uma situação, tá? E aí a pessoa está vendo no plano de fundo, tá? Observe aí que ela recebeu o quê? Do plano superior. Então, essas são as dimensões. Aquela parte quadrilhada que vocês estão vendo aí no slide, ele vai ser o quê? Vai ser o estacionamento. E ele está pedindo basicamente o quê? A área total. A gente monta uma equação da seguinte maneira, tá? Para a questão 3. A área total é igual à área do estacionamento, tá? Mais a área aqui que vai ser ladrilhada, tá bom? E aí observe uma coisa, ele já deu o valor da área do estacionamento, que é 261 metros quadrados. Se ele já deu esse valor, eu preciso entender uma coisa, nós temos 3 quadrados aí, tá? E aí nós temos o quê? O 3 e o x. Então a gente vai fazer a seguinte situação, olha só. E aí a gente vai trabalhar, tá, apenas a área do estacionamento. Já fazendo aqui as resoluções, a área do estacionamento, de acordo com o enunciado, é 261. Nós temos o quê? 3 quadrados. Então vai ser 3x mais 3x. E observe uma coisa importante. Ele falou, tá, que a largura é 3 metros. Beleza? Se a largura é 3 metros, nós estamos falando de quadrado, então vai ser o quê? 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é igual ao quê? É igual a 9. E aqui a gente consegue descobrir o valor de x, para ficar mais fácil o entendimento. Então eu tenho 261, que é igual a 6x mais 9. Bacana? Como eu quero apenas o valor de x, eu vou pegar 261 menos 9, que é igual a 6x. Tranquilo? 261 menos 9 é igual a 252, que é o valor que nós estamos procurando. 252, que é igual a 6x. Bacana? Como eu quero apenas o valor de x, 252 dividido, tá, para 6 é igual a 42. Bacana. Ele está pedindo a área total. Para encontrar essa área total, nós já encontramos o quê? Nós já temos essa área aqui. Eu quero calcular essa área total, lembrando que é um quadrado, tá, pessoal? Se é um quadrado, o que a gente vai fazer? Ó, a área total vai ser igual a essa área aqui, aliás, a área do estacionamento, que é igual a 261, bacana, mais, tá? Observe que o estacionamento já está ao quadrado, 261 mais o quê? Mais o valor que nós encontramos, que é 42. Só que, por ser um quadrado, eu preciso elevar isso ao quadrado. Lembrando que a gente está trabalhando um quadrado, então eu preciso fazer o quê? Lado vezes lado, porque o que nós encontramos aqui foi o lado, tá? E aí eu tenho a área total, que é igual a 261 mais 42 ao quadrado, tá? De cabeça dá 1.761. Depois vocês conferem aí direitinho, tranquilo? Somando, tá? E aí a gente volta lá no início da questão. A área total é essa área aqui, mais a área lateral. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses dois valores aqui, tá? Que é essa área total. Somando essa área total, eu vou encontrar exatamente isso daqui, ó, 2025. 2, 2, vai 1, 7, 2, 3, 2025. E 2025, tá, vai estar na resposta no item C da questão. Bacana? Beleza? Uma questão na qual você não utilizou equação de segundo grau, mas foi necessário que você utilizasse um raciocínio. Tá? Na montagem dessa questão aí, você teve que usar um raciocínio. Então, fiquem atentos a isso também. Uma questão de nível fraco, tá? Baixo, vamos dizer assim, fácil. Se a gente for nivelar essas questões, nível fácil. Mas, porém, tá? É importante que você tenha esse entendimento aí na questão que a gente fala da interpretação do problema. Hoje, a maioria das questões, tá, requer uma interpretação. E essa interpretação ela é importante na resolução das questões. Bacana?
Beleza? Algum comentário, alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Né? Professor, pede para que quem tiver alguma dúvida pode enviar um vídeo ou uma mensagem para o Instagram do Mapa, que a gente vai ler ao vivo aqui. Não, beleza. Querido, se tiver alguma dúvida, você vai abrir seu celular ou seu computador, não sei que você está aí, tá no Instagram do Mapa, beleza? Porque aí a dúvida vai ser ao vivo. Então, se tiver, para quem não sabe, o Instagram do Mapa, @colégio.mapa, beleza? Celular no Instagram, colocar lá, e aí você manda direto no direct, né? Na mensagem no direct lá, e aí a gente vai estar... Pode mandar vídeo, Tá? Vídeo, áudio, o que vocês quiserem aí, que a gente vai ter esse retorno aqui, tranquilo? Aproveitando enquanto vocês abrem aí, não se esqueça de se inscrever, tá? Se inscreva aí no canal, beleza? Vai ser muito importante isso daí até que passe essa situação. E não esqueça, pessoal, compartilhe, dê um joinha, tá? Dá um like aí. Não precisa colocar o professor mais bonito, não, porque né, vai gerar um pouco de ciúme para os outros professores, tá? Né, sabe como é que é essas coisas, né? É meio complicado o ser humano lidar com a beleza dos outros, tá? Não precisa colocar isso, não. Mas se quiserem marcar lá no Instagram, lá, tendo aula com o professor, o melhor professor da Ceilândia, de Brasília, do Brasil, no tranquilo, tá? Beleza? Façam isso, marque, coloca lá, assistindo uma live com o professor Fábio, me marca lá, marque o Colégio Mapa também. É importante essa divulgação aí pra gente, beleza? Tranquilo? Já deram aí o like, beleza? Apertaram lá o sininho, se não fizeram isso, queridos, estão perdendo essa oportunidade, tranquilo? Já divulgaram, já compartilharam. Se já fizeram isso, não tiver nenhuma dúvida aí, vamos para a questão número 4, beleza? Que já está aí no slide de vocês, tranquilo? Não esqueça, esse vídeo vai ficar gravado, beleza? Depois se vocês quiserem rever alguma coisa ou indicar, beleza? Esse vídeo, ó, teve uma aula massa lá de geometria, faça isso, tranquilo? Vamos então para a questão 4. Pessoal, a questão 4, nós temos a seguinte situação. Duas folhas de papel A e B, ambas retangulares, tá, de acordo com o enunciado, têm a mesma área. A figura mostra, tá, as medidas em centímetro dessas duas folhas. Aí ele está pedindo o seguinte, olha só, a tem 6x e a B tem 8x menos 3. Bacana? Ele está pedindo simplesmente a área da folha B, tá? Mas para chegar a essa área, a gente tem que saber, porque eles têm o quê? O mesmo, de acordo com o enunciado, tem as mesmas medidas. Então, para chegar a esse valor, eu preciso descobrir o valor de x. Mas você concorda comigo que, de acordo com o enunciado, A é igual a B, esses retângulos aí, se A é igual a B, fica muito simples, tá? Para calcular a área de qualquer retângulo, é multiplicar a altura vezes a base, que nesse caso, 6 vezes x, de acordo aí com o que nós temos. Então, 6 vezes x é igual a 6x. Isso estou me referindo à figura A. A figura B, o que eu tenho? Eu tenho 8x menos 3, se você for prestar atenção lá em cima, na parte superior do retângulo. E aí eu consigo descobrir o valor de x muito simples, olha só. 6x, que é igual a 8x, 8 menos 3 é igual a menos 24. Tranquilo? Letra para um lado, número para o outro. Como de costume, 6x menos 8x, que é igual a menos 24. Então, aqui eu tenho menos 2x, que é igual a menos 24. O que eu tenho? Eu tenho um x igual a 12. Bacana? 24 dividido para 2, x é igual a 12. Esse é o valor que nós temos para x. Queridos, se nós temos x igual a 12, fica muito simples, tá? Voltando à questão lá do tempo, tá? do período que a gente tem que resolver, se for uma prova do PAS, do Enem, não precisa trabalhar com A, tá? Não é necessário que você utilize aí o recurso da figura A. Por quê? Ele está pedindo a figura B. Se nós já temos o valor de x, fica muito mais fácil. E ele está pedindo o quê? A área da folha B. Então eu tenho, observe, eu tenho isso aqui, ó, de acordo com o enunciado, x menos 3, tranquilo? Se ele está pedindo a área, vezes 8. Bacana? E aí eu vou ter o valor da área. O x que nós encontramos foi quanto? Foi 12. Então eu tenho 12 menos 3 vezes 8. 12 menos 3 dá 9, e 9 vezes 8 eu tenho a resposta 72. E a resposta 72 está lá no item C. Tá? Uma questão que a gente teve que fazer uma interpretação, bacana? Uma questão que a gente interpretou tranquilo ela, beleza? Pela igualdade, pelo todo o que o enunciado nos propôs. Então a gente consegue desenvolver essa questão tranquilamente, tá? Apenas aí com a explicação dada pelo próprio enunciado. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, o próprio enunciado te mostra o caminho que você tem que seguir.
tá? Mas esse caminho, tá, é importante que você tenha o quê? Uma base do que ele está pedindo, que é a questão da interpretação. Você consegue interpretar tranquilamente. Você conseguiu interpretar, aí você pega da forma que está aqui, né, na leitura do problema, tá, e vai quantificar isso através do quê? De equações, tá? Equacionar. A gente fala equacionar, que a gente coloca na equação e depois a gente vai estar resolvendo aí essas questões. Beleza? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, a gente compartilha, né? Se tiver, tá tudo tranquilo. Então vamos para a questão 5. Bacana, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, tá? E para que realmente vocês provem que estão gostando, dê um like aí, não esqueça. Bacana? Questão 5 também, uma figura aí, eu vou só fazer a leitura, depois eu apago. A figura mostra, tá, o contorno. Entenda uma coisa, quando fala perímetro, tá, a palavra perímetro também muitas das vezes é dita como contorno. Bacana? Vocês aí que são viajantes, né, com certeza já viajaram para muitos lugares de carro, né, eu mesmo só viajo de carro, né, eu sou professor e tudo, mas a maioria de vocês já viajaram de carro. Quando vocês chegam em determinado lugar, vocês ouvem a placa, né, leem a placa perímetro urbano. Então, o que significa perímetro urbano? É o contorno daquela cidade, tá? Então, a palavra perímetro também está associada a contorno. Vamos lá, então a figura mostra o contorno de uma praça em que a medida, tá, indicada estão em metros, as medidas estão em metros. E aí a gente vê essa praça, né, com essa figura geométrica. Se um contorno tem 58 metros, então essa medida do maior lado é igual a quanto? Tá? Ele quer saber o seguinte, observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono. Tá? Como eu falei para vocês no início, o perímetro ele é para todas as figuras geométricas. Ele quer saber o quê? O maior lado. E para saber o maior lado, eu vou ter que saber qual o valor de x. Então essa questão é muito simples, tá? Porque a gente vai trabalhar o perímetro. Por que ela é simples? Porque a gente só vai entender, tá? Só vai trabalhar aqui a parte do perímetro. E o perímetro não é a soma de todos os lados? Você concorda que nós temos o hexágono? E um hexágono são 6 lados, não necessariamente iguais, tá? Que é o caso aqui. Então eu tenho, cada lado ali é x, ó. De um lado eu tenho 2, de outro eu tenho outro 2. Então eu vou fazer isso aqui, ó. X mais x, mais x mais x. Beleza, aqui eu tenho 4 lados. E aí, observe uma coisa, os dois lados maiores eu tenho x mais 8. X mais 8 mais x mais 8. Bacana? De acordo com o enunciado, é igual a, o contorno total, o perímetro total, é igual a quanto? 56. Meu objetivo é descobrir apenas o valor de x, tá? 58, na verdade. Meu objetivo é apenas descobrir o valor de x. Queridos, quantos x eu tenho? Eu tenho exatamente 6x, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6x, não é isso? Olha só o que acontece, eu tenho 8 mais 8. E 8 mais 8 é igual a quanto? É igual a 56. Desculpa, 16. 58 menos 16. Observe que eu já passei para cá. 8 mais 8 é igual a 16, tranquilo? Então o que eu tenho, queridos? 6x, que é igual a 58 menos 16, vai dar exatamente 42. Então o valor de x vai ser quanto? Vai ser 7. 42 dividido para 6, que dá 7. Agora, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o maior lado. Tá? Se é o maior lado, eu vou desconsiderar esses menores x aqui. Eu vou trabalhar apenas isso daqui, ó, x mais 8, que é o maior lado. Se eu já tenho o valor para x, que é 7, olha como é fácil a questão. 7 mais 8 é igual a 15. Então, o maior lado está 15, que é a letra C. Bacana? Extremamente fácil essa questão, tá? O entendimento aqui é só a questão da interpretação. Em nenhum momento ele falou área. E se ele não falou área em nenhum momento, automaticamente a palavra perímetro não está na questão, beleza? Não está a palavra perímetro, mas está a palavra contorno. E contorno está associado também ao perímetro. Tranquilo? Alguma dúvida? Tem aí, se tiver. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. Opa! Vinícius Pereira, só que foi só um comentário, na verdade. Ele falou, Fábio, como posso ficar tão bonito como você? Ah, tá. Vinícius, a gente já conversou sobre isso, inclusive, cara. É difícil, né? Mas, sei lá, uma dieta bacana à base de Coca-Cola,
Obrigado aí, tá, cara, pelo elogio aí, tá? Também fico muito lisonjeado em receber um elogio desse, né? Assim, eu sei lidar muito bem com a beleza, né? Inclusive os alunos da terceira série, tá? Não sei se o William tá aí, né? Se ele não tiver, depois dá uma cutucada nele aí, Vinícius, beleza? Para que ele esteja. Mas é uma dieta, tá? À base de Coca-Cola, nesse período agora de quarentena, não fazer atividade física, infelizmente. Tranquilo, mas vai dar certo. Valeu, Vinícius. Obrigado aí, cara. Vamos lá então, queridos. Depois desse comentário aí, tá? Pena que o Vinícius não precisa de nota, né? Porque ele é muito inteligente. Senão já ia ter um ponto aí garantido no retorno. Bacana? Pessoal, vamos então à questão número 6. Em um terreno retangular, tá? Mais uma vez aí, ABCD com 9 metros de largura, tá? Foi construído um galpão retangular de mesma largura do terreno de 54 metros quadrados. Então, analisando aí essa questão, conforme mostra a figura. Bacana. Tem a figura bonitinha, tranquilo. Sabendo que a área desse galpão corresponde a 30% da área total, a gente vai entrar aí já com uma parte de porcentagem também, do terreno ABCD, então o comprimento do lado CD, tá, desse terreno é igual a quanto? Primeira coisa que nós temos que entender, que 30%, que o valor que nós estamos fazendo lá em cima, tá, que no caso foi 54, corresponde a apenas 30%. Então, o que a gente precisa entender aqui nessa questão? A primeira coisa, se esse valor corresponde a 30%, a gente tem que saber o valor total desse terreno. E aí a gente vai usar um cálculo simples de porcentagem, tá? Que é uma regra de 3, aonde 30%, de acordo com o enunciado, corresponde a 54. Tá? E aí o enunciado está dizendo isso. Bacana? Se 30% corresponde a 54, eu quero descobrir qual o valor do total, eu tenho o quê? 100, que é igual a x. Observe que eu tenho porcentagem aqui, tá? E os valores correspondentes aqui. Bacana? Observe. Eu vou pegar 30 vezes x, que é igual a 54 vezes 100, que dá exatamente 5.400. Bacana? E aí eu consigo descobrir esse valor total. Muito simples, olha só, queridos. Corto, x é igual a 540 dividido para 3 é igual a 180. O que é o 180? O 180, ele vai ser, tá, a área total desse terreno. Mas no enunciado, ele está pedindo o quê? O enunciado está pedindo apenas o lado CD. E se você for observar o lado CD, vai ser a parte superior do retângulo. Tá? Então, se o terreno tem 180 metros, eu sei que a base, a área, é igual a base vezes a altura. Ou lado, tá, vezes o comprimento. Tanto faz. Se ele tem 180 metros, esse é o valor da área. A base eu não tenho, aliás, a base eu não tenho, mas eu tenho a altura. Tá, vou colocar x aqui. A altura vai ser quanto? De acordo com o enunciado, a altura vai ser 9. Bacana? Então, olha só, 180, que é igual a 9x, x que é igual a 20. Beleza? 20 vai ser o quê? Vai ser o valor do lado C e o lado D. Professor, para ter a certeza, se você multiplica 20 vezes 9, você vai ter o valor da área total, que é 180. Aí você tem o resultado tranquilamente. Bacana, uma questão bem simples, tá? Teve uma interpretação relacionada também à porcentagem, tá? Mas tirando essa interpretação aí, onde ele falou que o total, que 54 correspondia a apenas 30%. Então, 54 correspondia a 30%, a gente tinha que saber o quê? O total da área, fazendo essa regrinha de 3 aqui, e chegamos ao resultado 20, resposta letra D. Bacana? Dúvidas? Se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade, beleza? Enquanto nós estivermos aqui nesse período, tá? Que ainda tem, de acordo aí com os decretos, temos ainda mais de mês, né? Para que a gente possa retornar. E aí eu aproveito, queridos, dou mais uma reforçada, tá? Não deixem, tá? Não deixem de estudar, de fazer uma rotina de estudo em casa. Tira aí 2, 3 horas por dia para estudar. É o que você estaria fazendo aqui, bacana? Outra coisa, hoje, tá? Hoje são dia 17, terceira série do ensino médio. Hoje é o último dia para pedir isenção de taxa do Enem. Professor, mas eu nem sei se vai ter Enem. Queridos, fique tranquilo, tá? Se prepare para ter o Enem. Porque é uma situação que envolve muita coisa. Então, se prepare para isso. Quem tem direito à taxa? Quem tem direito à isenção da taxa? Bolsistas. Tá? Se você for bolsista do Colégio Mapa ou de qualquer outra escola que está nos acompanhando aqui, eu quero já
desde já, tá? Agradecer aí a todos que estão participando dessa live, beleza? Todos vocês que estão, seja do Colégio Mapa, seja convidado, tá? Então, assim, se você estuda numa rede particular de ensino, se você é bolsista, você tem direito a essa isenção. Bacana, é só fazer lá a inscrição, pedir lá, fazer o pedido. Ou se você estudou no Ensino Fundamental 2 na rede pública de ensino. Bacana? Professor, não sei se eu tenho, se eu posso, se eu não tenho direito. Faça. Na pior das hipóteses, você já tem um não, né? Então faça isso daí hoje, dia 17, tá? Nada oficial do INEP em relação a não ter o Enem. Então não vão nessa de fake news aí que está falando não vai ter o Enem, não. Se preparem para ter. Isso aí são os seus concorrentes que estão colocando isso na mente de vocês para que vocês não façam. Beleza? Então, faça isso daí porque com certeza vai ser muito legal e com certeza vai ter, pessoal. Assim, é uma coisa que vai mexer com muita coisa. Para não ter, é complicado. Os alunos serão prejudicados da terceira série desse ano em todo o Brasil. Não é uma questão só de Brasília, é todo o Brasil. Beleza? Então, faça isso até hoje, tá? Não deixe para fazer meia-noite, não. Acabar aqui a live, que você não fez ainda, vai lá e faça, porque senão vai congestionar aí o sistema. Bacana? Vamos para a questão 7. A questão 7, queridos, nos diz o seguinte. Fábio, tá, deseja construir uma horta com 24 metros de formato retangular em seu quintal, conforme a ilustração abaixo. Qual é a medida do comprimento dessa horta? Tá? E aí o que a gente tem na questão 7? A questão 7, nós temos um retângulo. E ele está dizendo que o retângulo, de acordo com o enunciado, tem 24 metros quadrados. Se ele tem 24 metros quadrados, é muito simples. Aos lados dele, x, tá? Menos 1, vezes 2x, que é igual a 24. Professor, por que você fez isso? Simples. Para calcular a área de qualquer retângulo, você pega a base vezes a altura. Como ele já deu o valor da área, eu só quero descobrir o valor de x. Bacana? Vamos lá, então? Simples, olha só. X vezes x, desculpa, x vezes 2x, 2x ao quadrado. Tranquilo? Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Como eu sei que é uma equação de segundo grau, eu vou trazer para cá, menos 24, que é igual a 0. Bacana? Pessoal, especificamente para o Enem, isso aqui é uma dica aqui, rapidinho. Se você está na prova do Enem, e a prova do Enem não pode usar a calculadora, o que você vai fazer? Simples. Questões iguais a essa, apesar dessa questão aqui, os valores não serem tão altos, mas se forem valores altos, vocês simplificam para ficar mais fácil, tá? Porque você não vai ter a calculadora. E se você não vai ter a calculadora, tá? É muito melhor você fazer uma simplificação, tá? Numa equação de segundo grau. E para fazer isso, tá? Tem isso aqui. Para fazer isso, tem que dividir os 3 valores, tá? E aqui eu consigo dividir os 3 valores por x, por 2. Então fica x ao quadrado menos x menos 12, que é igual a 0. Bacana? Que aí você ganha tempo nessa resolução aí, beleza? Se for números muito grandes, tá? Aqui também dá para fazer tranquilo, mas fica mais fácil aí para que você possa ganhar tempo na resolução das questões. Então eu tenho delta, que é igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Atente-se ao jogo de sinal. Em sala, eu sempre falo isso para meus alunos. Pessoal, cuidado com o jogo de sinal. Bacana? Porque, assim, um erro aqui no sinal, você perde toda a questão por besteira. Então, observe. Delta, que é igual a 1 mais 48. 1 mais 48, eu sei que dá 49. Se o delta é maior do que 0, volta naquela questão que a gente falou em uma das questões anteriores, então eu tenho x, que é igual a menos b, então vai ficar mais 1, mais ou menos. Raiz de 49 eu sei que é 7, 2 vezes 1, que é 2. Bacana? Pessoal, observe. O número negativo aqui não vai me adiantar em nada, se eu fizer 1 menos 7. Então já vou direto para a questão, e a questão vai ser o quê? 1 mais 7 dividido para 2. 1 mais 7, 8. Dividido para 2 eu tenho 4 como resposta, tá? E se não me falha a memória, 4, a gente tem lá na opção A. Bacana? Então aí a gente tem essa opção, resposta letra A, número 4. Tranquilo? E caso peça, né, esse valor aqui, tranquilo? Que ele está pedindo esse valor. Não, na verdade, pessoal, desculpa, a gente descobriu o valor de x. Tá? Se ele descobriu o valor de x, então o valor de x é 4. Bacana? Se o valor de x é 4, eu vou fazer a substituição. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o comprimento. Então seria o quê? 4 vezes 2, que dá 8, tá? Que é a parte de baixo lá. Bacana?
Então, aqui é só uma questão capciosa mesmo, né, para nos induzir ao erro. Então, 2x, como eu tenho 2 vezes x, então 2 vezes 4 dá 8. Bacana? Então, a resposta C. Então, uma questão muito capciosa aí, se você vacilar, você pode até perder a questão. Professor, e para ter a certeza, se é 8, aí eu tenho lá, tá, x na parte da altura, se eu pego x menos 1 dá 3. E 3 vezes 8 vai dar exatamente o valor, tá, que é 24, que é o valor da área. Beleza? Se você está fazendo uma questão dessa e tem um tempinho, você pode até mesmo dar uma ênfase aí, dar uma volta na questão para ver se está certo, porque isso aqui é uma questão capciosa. Por quê? Nós encontramos o valor de x. Se eu encontrei o valor de x, que é 4, então eu tenho 2 vezes 4, que é igual a 8. Bacana? Que é a resposta C. Beleza? Dúvidas? Tudo tranquilo? Temos ainda 3 questões, tá? Estamos na questão 7. Vamos para a questão 8. A questão 8 também, queridos, é uma questão aí de interpretação. E aí é importante, tá, a gente responder essa questão de uma forma bem prática aí, olha só. Considere um quadrado de lado x. Um retângulo tem um perímetro, tá vendo? São 2 figuras aí. Um retângulo tem um perímetro igual a 106 centímetros, tá? Sendo que a largura é 8 centímetros a menos do que o lado do quadrado. E o seu comprimento é 5 centímetros a mais do que o triplo do lado do quadrado. Olha alguns conceitos aqui interessantes. Triplo, quadrado, triplo, está falando ali de dobro, né, do próprio quadrado. E ele quer saber o seguinte: o perímetro deste quadrado em centímetros é igual a quanto? Primeira coisa que nós precisamos entender, montar essa equação. Tá? É importante equacionarmos essa questão. E como que nós vamos equacioná-la? De uma forma bem simples. Se ele está dizendo lá no final que o seu comprimento é 5 centímetros a mais do que o triplo do quadrado, e eu tenho 2 lados, então eu faço isso aqui, ó. 3x mais 5. Bacana? Lá no início ele disse que a sua largura é 8 centímetros a menos do que o quadrado. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio. Mais 2x menos 8. Beleza? E aí, queridos, ele está dizendo que o retângulo, tá, tem um perímetro igual a quanto? A 106. Meu objetivo? Descobrir o valor de x. Descobrindo o valor de x, tá, eu consigo calcular o quê? Esse perímetro. Como que eu vou fazer isso? Fácil. 2 vezes x, vezes 3x, 6x. Mais 2 vezes 5, 10. Bacana? Mais 2 vezes x, 2x, menos 16, que é igual a 106. Como aqui eu tenho a certeza que não é uma equação do segundo grau, tá? Então eu vou ter o quê? Letra para um lado, número para outro. Se eu vou ter letra para um lado, número para outro, eu vou ter isso aqui, ó, 6x mais 2x, que é igual a 106, 10 menos 16 dá menos 6. Se 10 menos 16 dá menos 6, eu vou passar para o outro lado o quê? Mais 6. 6x mais 2x é igual a 8x. 106 mais 6 é igual a 112. Bacana? Nosso objetivo é descobrir o valor de x. Aí, só confirmando aí, 112 dividido para 8, x é igual a 14. Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x igual a 14. Se x é igual a 14, ele está pedindo o quê? O perímetro desse quadrado. Então, se x ele é igual a 14, bacana, e um quadrado ele possui 4 lados iguais, o que eu vou fazer? Ou eu faço 14 mais 14 mais 14 mais 14, ou eu simplesmente pego 14 e multiplico por 4. Haja vista que são 4 lados iguais. E 14 vezes 4 é igual a 56 centímetros. Tranquilo? Se é 56 centímetros, a resposta vai ser a letra D. Bacana? Observe por que eu fiz isso, tá? Não é a área de um quadrado. Aqui ele pediu o perímetro. E se ele pediu o perímetro, tá? Eu vou somar 14 mais 14 mais 14 mais 14, ou eu sei que são 4 lados iguais, eu pego 14 vezes 4, que dá 56. Bacana? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas?
chat aí, vocês já estão compartilhando essas informações, falando aí, nós já estamos chegando ao final da nossa live, só tem apenas 2 questões, tá? Enquanto isso, vocês vão divulgando. Nogueira falou assim, fala pro Fábio aí, que não estou conseguindo nem me concentrar na aula com tanta beleza dele. Opa, valeu, Nogueira, né? Espero que seja verdade isso daí, mas se concentre, cara, o importante não é minha beleza não, é o que eu tenho a ensinar para vocês, beleza? Nogueira, eu acho que tu precisa de nota, cara, mas tá tranquilo, né? Beleza? Mas se concentra aí, tá? Compartilha aí, Nogueira, com seus amigos e fala aí, ó, professor mais lindo. Esqueça de compartilhar no Instagram não, pessoal, sério mesmo. Isso é importante. Marque lá, Colégio Mapa, Prof. Fábio Silva, tá? E aí se quiser colocar lá uma observação, professor mais bonito, professor aula top, sei lá, alguma coisa assim, é bacana isso daí. Não esqueça de nos marcar, beleza? Pessoal, questão 9. Questão 9 nos traz a seguinte situação. Em um painel ABCD de formato... Tem uma pergunta aqui, ó. Poderia repetir a última parte da questão 8, por favor? Não entendi. Ah, beleza. Só o finalzinho que ela pediu. Ó, queridos, quem foi que pediu? Foi a Rafaela Moreira da Silva. Opa, Rafaela, primeira série aí em peso, hein? Espero que esteja aí. Rafaela, forte abraço, queridos. Bom saber que você está aí, né, com a gente nessa live aí. Com certeza está compartilhando também. Rafaela, a gente chegou a essa situação aqui, ó, 8x que é igual a 112, que é a questão da interpretação. Nosso objetivo é descobrir o valor de x. Bacana? Então, x é igual a 14. Professor, por que 14? Porque foi 112 dividido para 8, que dá 14. O que é o 14 nesse caso? O 14 ele é o lado. Se o 14 é o lado e nós estamos falando perímetro, e um quadrado tem 4 lados iguais, o que eu vou fazer? 8 vezes 14. Tá? Desculpa, eu tenho 14 vezes 4. Bacana? Porque são 4 lados iguais. Porque está dizendo que a questão é um quadrado, ele está pedindo isso na questão. Então, 14 vezes 4 é igual a 56. Beleza? Acho que essa última parte aí ficou claro. Só dá um joinha aí. Certinho? Espero ter ajudado aí. A resposta tá 56. Tranquilo? Se não me falha a memória lá na questão, é o item D de dado. Bacana, pessoal? Então, essa aqui é a explicação. Questão 9, voltando aí. Tá? A questão 9 nos diz que um painel ABCD de formato retangular, a distância entre uma vértices A e C, tá? E esse vértice A e C vai nos dar uma ideia aí, tá bom? De uma diagonal, indicada por Y na figura, é igual a 1,7 metros. Então, essa é a diagonal. Ele está pedindo o seguinte, o perímetro deste painel é igual a quanto? Observe, queridos, que aqui nós temos uma relação bem interessante. Os alunos aí, já que o Nogueira, a Rafaela, né, perguntaram aí, eu estou observando que eles são lá da primeira série, os outros alunos também, o Vinícius do 3º ano, da 3ª série, que viu isso também na primeira série, a gente está vendo isso daí, um triângulo retângulo. Tá? Então, nesse caso aí, a gente observa que nessa figura nós temos 2 figuras geométricas, tá? Nós temos um triângulo, tá, que vai formado pela diagonal, e a gente tem um retângulo. Bacana? E aí o que acontece? A gente quer descobrir qual o valor que seria desse painel, que seria o perímetro, seria a soma desses valores. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu vou usar um teorema muito conhecido por todos nós, que é o Teorema de Pitágoras. De acordo com o Teorema de Pitágoras, eu tenho A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Bacana? Observe que DC, nós temos um valor para ele, que é 1,5. E aí o que acontece? Nós temos que descobrir, tá, o outro valor para que a gente possa resolver tranquilamente essa questão. Como? O maior lado, que é a hipotenusa, que é o valor de y, equivale a quanto? A 1,7. Então eu tenho 1,7 ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais... Tá? A parte de baixo ali corresponde a quanto? Corresponde a 1,5, que também é ao quadrado. Bacana? 1,7 elevado ao quadrado vai dar exatamente 2,89. b ao quadrado mais 1,5 ao quadrado, queridos, dá 2,25. Como eu quero apenas o valor de b, vou fazer isso aqui, ó. 2,89 menos 2,25. Que de cabeça, 2,89 menos 2,25, de cabeça vai dar 0,64. Queridos,
Aqui nós temos o quê? B ao quadrado. E B ao quadrado eu entendo que é o quê? Uma raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, eu vou extrair essa raiz, tá? A raiz de 0,64 vai ser exatamente 0,8. Bacana? E aí observe uma coisa, ele está pedindo, tá, o perímetro desse painel. Se ele está pedindo o perímetro desse painel, o que a gente precisa entender? Eu tenho 0,8, tá, que é o outro lado, bacana? Então eu vou pegar, olha só, 2, já que nós estamos referindo aí a um retângulo, são dois lados iguais. Então 2,08, tá? 2 vezes 0,8 vai ser exatamente igual a 1,6, que é o outro lado. E aí ele fala 1,5, só que 1,5 vai ser o quê, queridos? Vai ser o outro lado. Então, 1,5 vezes 2 também, que dá 3. Porque ele está pedindo o perímetro, tá, de todo o painel. Eu sei que de um lado é 1,5, consequentemente os dois lados vai ser 3. O lado que nós encontramos é 0,8 vezes 2 dá 1,6. Se o perímetro é a soma dos lados, então eu tenho 1,6 mais 3, 4,6, que é o valor de todo o painel. Bacana? Tranquilo? Alguma dúvida? Primeira coisa que nós encontramos foi o outro lado, beleza? Nós utilizamos essa regra do Teorema de Pitágoras pelo quê? Por qual motivo? Porque observe que o y está formando o quê? Uma diagonal. Tá? E esse lado aí vai nos auxiliar para encontrar o valor do outro lado. Né? Um estudo mais profundo disso, do seno, cosseno e tangente, quem já estudou isso lembra, tá? A gente pega o outro lado, que seria o valor de A, D, do outro lado seria B, C, que aí a gente faz essa soma aqui e encontramos aqui esse valor. Bacana? Tranquilo? Se você ainda não deu like, aproveite agora que nós já estamos na última questão. Já vamos para a última questão, é a última oportunidade que você tem antes da última questão, beleza? De dar um like aí, de compartilhar com a galera. Professor, o Cauã Vinícius Teodoro mandou um abraço. Opa, forte abraço, Cauã. E a Jamile Caiana, ela falou assim, eu queria que na live repetisse as equações para descobrir a área do quadrado do retângulo e a área total. Por favor, a aula está muito boa, parabéns a todos e ao professor Fábio. Beleza, então. Jamile, eu vou fazer isso agora, então. Beleza? Querido, quando fala em área do retângulo, vou deixar até aqui, base vezes altura. Isso é o quê? O retângulo. O quadrado, a área, que é igual a L ao quadrado. Ou L vezes L, beleza? E a área total vai depender do enunciado, tá? Aí você faz a soma desses lados aqui. Basicamente, isso daqui para quadriláteros. Basicamente, retângulo e quadrado é isso daqui. Beleza? E aí, já aproveitando, que a Jamile perguntou, do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí, se a gente for pensar nessa questão, tá? O triângulo ele vai ser basicamente isso daqui, ó, base vezes altura, e você vai dividir ele por 2. Então, aqui são as equações básicas, tá, para a área. Bacana? Espero ter respondido aí. Valeu. Um forte abraço para todos que estão aí nessa live, tá, queridos? A gente vai fazer isso com mais vezes, tá? Não só o professor Fábio, mas outros professores também, para que a gente possa estar cada dia interagindo aí. Tranquilo? Vamos finalizar então a live com a questão 10. Bacana? A questão 10. Coloca aí, por favor, o último slide. Um terreno, olha só, um terreno retangular com comprimento 5 metros maior do que a sua largura, essa questão aqui é interessante, que ela requer muita interpretação, será dividida em duas partes iguais, por uma de suas diagonais. Sabendo-se que a área desse terreno é igual a 150 metros quadrados, a medida da diagonal que será utilizada para fazer essa divisão será maior que... Opções A, B, C e D. Primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é descobrir quais são os lados. Eu sei que a área é igual a 150 metros quadrados. Se você tiver numa prova, pilhado, uma prova de Enem, aquela coisa, você pode ficar cogitando. Quais são os dois valores que multiplicado um pelo outro dá 150? E você vai ter várias opções. Só que tem um detalhe, além desses dois valores, um lado tem que ser 5 vezes maior do que o outro. Bacana? E aí, o mais importante, ele está pedindo o valor da diagonal. Então, a gente vai ter que responder toda essa questão utilizando até o conceito do Teorema de Pitágoras. Para isso, o que a gente vai fazer? Observe. O lado é x. Vamos colocar a base.
né, de acordo com o enunciado, o comprimento, na verdade. E o outro é 5 vezes mais do que x. Então, você concorda comigo que vai ser x mais 5, base vezes altura. O total, que vai ser a área, é igual a 150. E aí eu consigo descobrir o valor de um dos lados. Se eu conseguir descobrir o valor de um dos lados, maravilha, tá? Eu corro para a galera. Bacana? Como, professor? X vezes x. X ao quadrado. X vezes 5. 5x. Como eu sei que é uma equação de segundo grau, e esse expoente aqui está me falando isso, o que eu vou fazer? Trago 150 para cá. Menos 150. Mais uma vez, nossa amiga, né, equação de segundo grau, e aí nós vamos, mais uma vez, usar o Bhaskara aqui para nos ajudar. Bacana? 5 ao quadrado, que é o valor de B, menos 4 vezes 1 vezes menos 150. Delta que é igual? 5 ao quadrado, queridos? 25. Menos com menos, mais 4 vezes 150 dá 600. Delta que é igual a 625. Se o delta é igual a 625, tá? Eu vou para a parte mais importante aqui. Observe uma coisa, nós estamos falando de área. Se nós estamos falando de área, não pode ser negativo. Então eu vou para o que me interessa. Então eu tenho x que é igual a menos b, então menos 5. Para ele ser positivo, eu vou ter que fazer o quê? Mais raiz de 625 vai ser quanto? Vai ser 25. Então, menos 5 mais 25 é igual a 20, tá? Dividido para 2 é igual a 10. Bacana. Eu sei que um dos lados é igual a 10. Beleza? Aí que tá. Ele diz que o lado é 5 vezes maior do que o outro. Se o lado é 10, o outro lado vai ser quanto? O outro lado vai ser 15. Por que 15? Porque eu tenho 10 mais 5, que é igual a 15. Beleza? Mas ainda não acabamos a questão. Por que a questão não acabou? Porque ele está pedindo o seguinte, sabendo-se que a área desse terreno é 150 metros quadrados, a medida da diagonal. E aí, queridos, o que acontece? Fazendo aqui o retângulo, ele está pedindo esse valor aqui, ó. Se ele está pedindo esse valor, beleza? Eu sei que um é 10 e o outro é 15. Então aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 15. Eu vou usar o quê? O Teorema de Pitágoras. Beleza? Então eu tenho x ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Se x ao quadrado é igual a 100 mais 15 vezes 15 é igual a 225. Então, x é igual a 325. A raiz de 325. Queridos, aqui a calculadora iria nos ajudar, mas vamos imaginar que a gente não tem a calculadora. Qual é o número? Porque eu sei que 325 não é um quadrado perfeito. Professor, o que é um quadrado perfeito? É um número em que você multiplica, em que você multiplica dois números iguais e dá esse número. O exemplo, 16. Ele é um quadrado perfeito por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. 225 é um quadrado perfeito por quê? Porque 15 vezes 15 dá 225. Então ele não é um quadrado perfeito. Queridos, se ele não é um quadrado perfeito, eu tenho que chegar por aproximação. Tá? Qual é o número que mais próximo que multiplicado por ele mesmo dá 325? Eu sei que 15 dá 225, né? Tá próximo. 16, se não me falha a memória, dá 296. E aí, o valor mais próximo aqui seria o quê? Seria 18, tá? Porque 18 vezes 18 vai ultrapassar um pouco 325, então está entre 17 e 18. Aí a gente vai para as questões. Aí ele fala o seguinte, a que será utilizado para fazer essa divisão será maior que 5 e menor que 10? Ele é maior do que 5 e menor do que 10? Não, porque ele está entre 17 e 18. 10 metros e menor do que 15? Não, ele não é menor do que 15, ele é maior do que 15. Lá na opção D, 20 metros e menor do que 25? Não, não é menor do que 25. Então o que nos resta? A letra C, 15 metros e menor do que 20. Então, um lado é 15, que nós encontramos, e o outro lado vai ser o quê? Menor do que 20. Então, está entre 15 e 20, a resposta, a letra C. Bacana? O bacana dessa questão, se é que isso é bacana, né? Não adianta você resolver tudo isso daqui, beleza? Se você não souber interpretar o final.
Então, além da resolução, você vai ter que saber interpretar essa questão, beleza? E aí, queridos, aqui nós encerramos essa parte, tá? Essas questões, espero, tá? De todo o coração de ter ajudado aí vocês, ter contribuído nessa sexta-feira, beleza? Estamos aí cada dia mais próximo de nos encontrarmos, beleza? Fica a saudade, meus alunos do Colégio Mapa. Aos outros que participaram, que não são da escola, também queria agradecer a presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. A Colégio Mapa agradece esse período que vocês estiveram conosco. Aos alunos, é claro, mais do que obrigação de estar tendo essas aulas, de participarem dessas aulas, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos podendo fazer nesse período tão complicado a gente está fazendo. Nós como instituição, nós como Colégio Mapa, cada professor está disponibilizando para que possa os alunos não ficarem tão fora dessa questão do estudo. Então, continuem estudando, participem das lives, tá? Inclusive, eu faço muita live também no Instagram, que é Prof. Fábio Silva, tá? Acompanhe lá, muitos dos meus alunos já me acompanham. E tamo junto, queridos. Semana que vem a gente vai ter uma outra programação, e a gente sempre vai estar avisando, por isso da importância de dar um like, por isso da importância de se inscrever no canal do Colégio Mapa, beleza? Forte abraço, qualquer coisa estou à disposição, me encontre pelo Instagram, beleza? Qualquer situação de escola também, a escola está aberta aí, todos os dias de 8 a meio-dia, para que vocês possam ter qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, procure a secretaria, ligue, manda e-mail, tem o zap da escola também. Pessoal, tamo junto, qualquer coisa mesmo, estou à disposição de vocês, forte abraço, muito, muito prazer mesmo estar com vocês, bacana? Assim a gente encerra, vai estar gravado, tá? Caso vocês queiram futuramente ver, e com certeza está divulgando, bacana? Até mais, pessoal, muitíssimo obrigado mesmo aí pela atenção de vocês, tamo junto.